Me colocar no meu lugar de filho. Bom, esse foi um aprendizado muito importante e essencial, né, no meu contato com a constelação familiar. Eu tive meu primeiro contato com a constelação familiar em 2019, janeiro de 2019, e foi muito intenso, de uma maneira que eu tinha certeza que eu tinha que fazer uma constelação familiar, que era algo que estava me chamando, era muito louco, tipo, eu sentia nitidamente esse processo terapêutico é, ali acenando para mim, e tinha dado o meu jeito de chegar até esse processo terapêutico que era a constelação familiar. E desde então, né, conhecendo outras profissionais, né, outras consteladoras, e também me aprofundando um pouco mais de maneira autônoma, né, sobre a constelação e todos os leques possíveis, nas visões tanto do Bert Hellinger como também de outras pessoas, né, que trazia seus próprios questionamentos sobre sua própria visão dentro da constelação, com a sua experiência, e fazendo, né, aquilo ali uma maneira de reflexão compartilhada tanto por textos como também por vídeos no YouTube. Então minha vida mudou bastante depois de me aproximar da constelação familiar, depois de me constelar, depois de participar de várias constelações e percebendo o quanto a constelação do outro, né, quando o outro é constelado, como que também fala de mim de alguma maneira, tanto como, né, se eu não se eu não estiver participando, mas assistindo também, estando envolvido com aquele campo, também, de certa maneira, é, começa a mudar alguma coisa dentro de mim, e mesmo não estando constelado, né, mesmo não estando ali como alguém que está sendo constelado. E eu vou trazer aqui para vocês a minha experiência, é uma um dos uma das mudanças significativas na minha vida, que eu acho não, tenho certeza que transformou de maneira muito positiva a minha vida, e acredito que foi o primeiro passo para que algumas mudanças hoje em dia estarem acontecendo com tanta força. E claro que não está sendo fácil, mas eu sei que é para o processo de cura, então eu acredito que seja o melhor não só para mim, não, tipo, não só o melhor para o Julius, mas também melhor para a minha família atual, né, minha família atual, parte de pai, parte de mãe, e também os meus ancestrais e para aqueles que virão. Bom, o meu nome é Julius Mark e vocês estão aqui no meu canal Julius Mark Oficial. Dá uma curtida neste vídeo, se inscreva no meu canal, toca aquele sininho, porque é muito importante. Eu estou buscando ser assíduo no meu canal, trazer as minhas experiências. Eu estou tendo coragem para abrir com todo o meu coração as minhas experiências, para que outras pessoas também possam trocar uma ideia comigo, porque muitas vezes eu, até mesmo nesse âmbito holístico, esse âmbito espiritualista, esse âmbito da mediunidade em si, né, que eu estou transitando, às vezes as pessoas não compartilham muito, ou muitas vezes se sentem menor por muitas vezes não ter uma experiência parecida, para que ela se sinta também igual, né? Então acaba que fica assim, aham, beleza, sim. Mas por mais que queira compartilhar, eu sinto que fica
se sentindo inferior, sabe? Eu acho que esse aqui é um caminho que eu estou buscando para compartilhar essas experiências de maneira igual, né? Tipo, por mais que vocês não tenham tido essa experiência, mas de certa maneira compartilhar, né? Ouvir pelo menos, que muitas vezes eu sinto que esse talvez até seja importante esse lugar que eu esteja vivendo, em que esses lugares, né, que eu transito, para que eu esteja aqui com vocês compartilhando isso, né? Porque muitas vezes se eu estivesse compartilhando nesses lugares, provavelmente eu estaria me sentindo suprido para que eu não precisasse conversar aqui com vocês. Mas, né, tudo tem sua importância, não falando que esses lugares não são lugares importantes ou que tenha, né, ali os seus objetivos sendo concluídos, né, tipo dentro das propostas de transformações espirituais, de cura, mas de certa maneira me impulsionou a estar aqui com vocês. Então é de suma importância vocês estarem curtindo esse vídeo, se inscrevendo e tocando o sininho, compartilhando também com outras pessoas, tá bom? Isso é bem importante. Bom, então, dentre outros benefícios, dentre outras mudanças que aconteceram na minha vida, dia 8, né, de março foi o Dia da Mulher, então estava pensando num vídeo especificamente nessa energia feminina, nessa mudança a partir da energia feminina. Então eu lembrei muito que na constelação familiar, uma das grandes mudanças na minha vida foi quando eu me coloquei no lugar de filho em relação à minha mãe. A minha relação com minha mãe sempre foi muito conflituosa, porque minha mãe é muito controladora, muito dominadora, tem que ser do jeito dela tudo, e se não for, ela cria o caos, cria um verdadeiro tsunami, justamente porque tem que ser do jeito dela. E eu sou o oposto. Eu quero ser livre, eu quero fazer da maneira que a vida traz, então eu deixo às vezes o fluxo acontecer para que as coisas se apresentem do jeito que elas querem. Claro que por ser filho dela também tem essas características que muitas vezes me incomoda, porque provavelmente também eu pertenço a essas qualidades e esses defeitos que ela tem. Mas em mim aparece mais esse desejo de ser livre, de não querer ser controlado, tampouco fazer do jeito que ela quer, simplesmente pelo capricho dela. Então eu vim, né, com uma tendência oposta. Então esse conflito é muito forte. Então, trazendo uma consciência que a constelação me proporcionou, foi me colocar no lugar de filho. Me colocar no lugar de filho foi me colocar no lugar menor. Na constelação, aprendi que é sempre importante o lugar de filho ser menor. Nunca, nunca vamos conseguir, como filhos, ser maior. E ser maior é o que muitos filhos fazem. Por exemplo, mãe, você não deveria ter feito isso, porque você tem que fazer dessa maneira, porque essa maneira é a correta. Nós, filhos, falando para a mãe. Tudo bem que o diálogo acontece, vai fluindo e às vezes você sugere algo para sua mãe, beleza. Mas quando isso se torna constante, em que você se incomoda toda hora, que a sua mãe tem que mudar, tem que fazer do seu jeito, e ela parece que a tua verdade tem que prevalecer sobre a dela, por mais que pareça que ela esteja errada no senso comum de uma sociedade XYZ, mas ainda assim ela é tua mãe e ela faz do jeito que ela tem que achar que é melhor para ela. Ponto. Isso ajuda nós, filhos, a
ficar mais leve na vida, a olhar, ok, é a escolha da minha mãe, ela quer dessa maneira, ela tem muito mais experiência de vida, ela é maior do que eu, então ela escolheu dessa maneira, então cabe a mim aceitar. É claro que tem cuidados, né? Por exemplo, se sua mãe quer atravessar a rua, você sabe que é perigoso atravessar a rua naquele momento, você vai segurar e falar, mãe, por aqui não, você pode esperar um pouco, ou atravessar numa faixa que é mais seguro. Assim, coisas, né, que façam com que ela preserve a sua saúde física, mental, só que coisas pontuais, mas não essa constância de querer que ela mude, porque você, como filho, quer que ela mude para poder então amá-la, amar a sua mãe, só porque é o seu jeito que tem que prevalecer para que ela seja. Claro que isso também acontece do lado da mãe que quer mudar o filho, mas não vamos falar desse lugar, porque é um lugar diferente. Aqui somos nós, filhos, tá? Então, isso foi, na teoria, é muito bonito. Nossa, é muito lindo. Né? Aí tem aqueles exercícios que eu busco sempre colocar depois que eu aprendi, né? Que minha mãe, aqui, minha mãe, lado esquerdo, meu pai, lado direito. Então, sempre quando eu estou numa meditação ou alguma prática minha sobre ancestralidade, eu sempre vejo meus pais maiores do que eu. Tipo, com essa impressão de que não importa o que eu faça, eles estão sempre maiores, ou seja, são mais fortes do que eu. Então, além de me colocar como filho, como menor, também admirá-los por ser tão grande como são. Admirá-los como são e não como deveriam ser, tá? Então, tá, aqui fico um pouco emocionado porque isso é muito forte, né? Então, vários processos que eu participei, isso consigo ver minha mãe de uma outra maneira, né? Então, tá. E aí ficou essa parte teórica, bonita e tal, paraná, papi. E aí, como que eu coloquei em prática? Então, fiquei pensando, me colocar menor. E aí, uma das coisas que uma desses processos terapêuticos, né? E até nas minhas buscas pessoais, né? Sobre autoconhecimento, fui percebendo que os pais ensinam os filhos. O que minha mãe poderia me ensinar? Para que ela se sentisse, né, de fato nesse lugar de maior, nesse lugar de conhecedora, de sabedoria. Que minha mãe tem sabedorias que eu preciso aprender. E ela me ensinando, eu aprendendo, minha vida pode ser um pouco mais suave, muito mais fácil, porque ela já passou por isso. Então, como que eu poderia aprender? Bom, minha mãe é taróloga desde 96, então se você quer se consultar com a minha mãe, então seria maravilhoso. Então, me manda um direct, manda mensagem, que ela faz atendimentos online. Bom, minha mãe joga desde 95 e acho que 95. Mas, de qualquer maneira, é por essa data, 95, 96 ou 94. Então, eu mexia quando era criança, né? Mexia no tarô da minha mãe, isso me dava muito sono, mas eu mexia escondido assim, mexia, ela estava fora de casa, eu mexia. Me dava muito sono, mas eu insistindo, mexia, adorava embaralhar, adorava tirar e ficar vendo, me dava muito sono. E eu fiquei durante um tempo fazendo isso. E eu sempre tive vontade de jogar tarô, mas esse sono me deixava sempre afastado de qualquer é, de qualquer mergulho nesse tema. Em 2009, eu estava numa companhia de dança que a gente viajava bastante o mundo, né? Eu estava na França, eu vi uma loja esotérica incrível, eu simplesmente entrei, eu adorava visitar as cidades e conhecer
lojas, né? Lojas principalmente com esse tema esotérico, enfim, eu adorava. Só que nessa específica eu olhei a loja, que aparentemente tinha esse tema esotérico, entrei, eu fiz exatamente essa direção. Eu entrei, olhei para o lado direito, olhei para baixo, olhei o tarô, que era um tarô, depois que eu fui descobrir. E simplesmente eu simplesmente olhei o tarô, eu nem sabia o que era, ou para que servia, ou qual o tema do tarô. Eu olhei, peguei o tarô, depois eu descobri que era o I Ching em forma de tarô. Comprei e quando eu saí da loja fiquei, que doideira que eu tô fazendo, comprando um tarô em francês. Tá, e ficou assim. Eu, no máximo, depois disso, abri o tarô, olhei um pouquinho e guardei. E ficou guardado até 2020, de 2009 até 2020. Foi quando, dentro desses processos terapêuticos da constelação familiar, eu me coloquei como aprendiz da minha mãe. Então, me coloquei como menor, o mestre, a mestra e o discípulo. Então, assim fiz. Minha mãe me iniciou na energia do tarô. Ficamos 7 dias fazendo uma corrente dos ciganos para que a minha energia do tarô, né, ela pudesse ganhar o mundo. Então, eu o tempo todo me fiz como aprendiz. Ela vinha, me ensinava as coisas, algumas coisas eu não concordava, mas eu, ok, estou aqui para aprender. Ok, estou aqui para aprender. Falava assim, assim, assado. Eu tinha dúvidas, eu perguntava. Ela respondia, eu aceitava. Então, isso para mim foi de uma de uma força incrível, incrível. A constelação familiar, ela me proporcionou, e é importante, a constelação familiar não faz, assim como qualquer outra terapia, não faz nada sozinho. Tipo, a constelação resolveu, não. Eu tomei essa força porque a constelação me mostrou. Então eu preciso pegar essa força e colocar na minha vida, colocar em prática, acreditar. Até porque, né, atualmente, a minha consteladora familiar, a minha terapeuta holística, que também é consteladora familiar, é a Charlene Soares. Conheci outros consteladores, né, óbvio, e todos foram incríveis, incríveis, sensacionais dentro, né, dos seus conhecimentos. Alguns outros eu opto por nunca mais fazer qualquer processo terapêutico. Outros sim, se tiver uma oportunidade, eu faço com certeza, estarei ali participando como a pessoa que está ali, né, como participante, ou até mesmo constelar, mas de fato hoje a minha terapeuta é Charlene Soares, que no caso eu aprendo muito e que me trouxe muito esse conhecimento, né, de me colocar como filho, meu lugar de filho. Então, aprender, né, iniciar a minha energia do tarô com a minha mãe, aprender com ela tudo que ela pôde naquele momento como, como sacerdotisa, me fez sim ter um vínculo em que eu estou sempre menor do que ela na prática. Porque às vezes a gente vai falando assim, mas aí no meio de uma discussão você de novo recorre àquele mesmo padrão. Um padrão que foi construído a duras momentos muito difíceis. Né? Só que não é o caso agora. Porque aí eu vou entrar numa outra energia que não vai me levar a lugar nenhum. E que também, quando você começa a se lamuriar, porque minha mãe fez isso, que minha mãe fez aquilo, por isso que eu sou assim, por isso que eu sou assado. Claro, todo mundo tem suas dores
Inclusive ela também teve suas dores para que chegasse até nós também como dores, porque nós sentimos. Só que a gente agora está vendo uma outra visão. Então, me colocar nesse lugar foi olhar para minha mãe e olhar, nossa, quanta sabedoria, nossa, como que ela tem tanta intuição, como que ela se dedicou tanto tempo e aprendeu tanto. E agora eu tenho aqui uma sacerdotisa incrível na minha frente que está me ensinando a energia do tarô. Então sempre depois dessa iniciação em 2020, qualquer coisa eu pergunto para ela. Quando eu vou lá visitar minha mãe, eu também busco aprender alguma coisa, abro meu tarô, busco fazer com que ela esteja perto para que ela ainda se mantenha com esse vínculo e eu também. Porque é um exercício constante, é o tempo todo. Às vezes volta o padrão do Július antigo, aí eu preciso estar alimentando o Július atual que eu quero, esse Július atual, porque ele é o Július que vai trazer o processo de cura de verdade, que eu sei que é o melhor para mim e para minha mãe e para meu pai e para toda a minha família. E essa foi a âncora que eu criei, a âncora de cura a partir da constelação familiar. E novamente, reforço que não foi a constelação familiar sozinha, foi essa energia em que eu trouxe, que eu me apropriei e acreditei e coloquei na prática. Né? Pode ser que você que esteja vendo esse vídeo, olhe para tua mãe. Se tua mãe for uma diarista, né? Não vamos nem chegar assim, tipo, às vezes começa a colocar no, sei lá, médica. Não, diarista. Sua mãe é uma diarista. O que ela pode te ensinar como diarista? Ah, mas aí ela vai na tua casa e começa a mexer na tua casa e você fica, mãe, para de mexer nisso. Ou então ela vai na tua casa e arruma a tua casa e você simplesmente não faz nada. Por que então não olhar para tua mãe enquanto, né? Se ela não vai na tua casa e limpa, mas também do mesmo modo, não importa se ela limpa ou não limpa, importa que você possa criar mecanismos para que ela possa te ensinar como limpar uma casa melhor. E até fazer perguntas, mãe, como que eu posso limpar o chão sem deixar ele encardido? Ponto. Um outro exemplo, por exemplo, se sua mãe for uma gerente de alguma loja, talvez ela saiba como organizar melhor as coisas. Se você for uma pessoa que é muito bagunceira, que é desorganizada, ou que de certo modo não tem uma organização tão, tão afiada ao ponto de você saber as suas finanças, ao ponto de você saber o seu calendário semanal, assim, tudo muito regrado. Talvez você não saiba, mas que sua mãe, por ser gerente de algum comércio, ela possa saber mais e possa te ajudar nisso. Então você pode perguntar para ela. Então, ou então sua mãe trabalhar, sei lá, embarcada, offshore, por que não? E você vê o que ela pode te ensinar de verdade, você perguntar. Isso pode ser uma coisa em que você possa se colocar como aprendiz e você colocar a tua mãe no lugar de professora, de mestra, de alguém realmente maior, né, para que possa passar esse conhecimento para você. Então, sim, aqui é um lugar em que vocês podem compartilhar aqui nos comentários a sua experiência com a constelação familiar, a sua questão também com a tua mãe, né, que muitas vezes é um lugar de muito conflito, mas
que se a gente olhar por um viés de cura, olhamos sempre como oportunidade de aprendizado, sempre como um lugar de fomentar, de criação do amor, de aproximação do amor de verdade. Não foi fácil e a cada dia para mim é um desafio, mas que de certa maneira mudou a minha vida. Com esse contato com a constelação, mudou muito a minha relação com a minha mãe. E hoje em dia, claro que não é um mar de rosas, mas eu me sinto como filho. Eu me sinto hoje em dia como filho. Não fico mais cobrando, não fico enchendo o saco. Claro que tem algumas coisas que ainda estou no processo de mudança e provavelmente vai ser pro resto da minha vida. Mas ainda assim eu reconheço coisas que eu olho assim, eu sou filho agora, eu sou filho. E é muito bom se sentir filho. É muito bom. É muito bom. É leve. É muito leve. Então, galera, o vídeo está bem extenso. Eu me abri muito com vocês aqui. É bem provável que minha mãe também deve assistir esse vídeo. Eu nunca comentei com ela, né, de maneira tão clara como eu estou compartilhando com vocês. Ela deve assistir esse vídeo porque ela está no meu canal. Ela está inscrita no meu canal, então ela deve assistir. Então ela deve saber agora o meu exercício gigante de estar me colocando como lugar de filho, que de fato eu amo ser o filho da minha mãe. E é isso. Eu sou muito grato por ser o filho da minha mãe do jeito que ela é. E é isso. Então fica registrado todo esse aprendizado e todo esse amor, que acho que é isso, a vida. É a gente aprender a amar sem exigir que o outro seja do modo que a gente quer, mas é o aprendizado. Acho que é isso que é o amor. É isso, galera. Então, aguardo vocês nos próximos vídeos. Se inscreva nesse canal, dê o joinha, like e compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e um beijo pra minha mãe.